Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, e hoje nós vamos ler o versículo 15. Todos achamos? Então vamos ficar em pé, por favor. Em reverência ao Deus da palavra e à palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. O tema principal da nossa pregação, neste trecho do verso 12 ao 17, é o principal dos pecadores. Em primeiro lugar, nós já vimos no verso 12 que o principal dos pecadores dá graças pelo seu chamado. Em segundo lugar, nós vimos que o principal dos pecadores, versículo 13 até a metade, ele reconhece a sua miséria. Em terceiro lugar, nós vimos que o principal dos pecadores, versículo 13, parte B e 14, reconhece a graça superabundante. E hoje nós vamos ver que o principal dos pecadores, ele faz a sua confissão em Cristo Jesus. Diga comigo, o principal dos pecadores faz sua confissão em Cristo Jesus. Amém. A confissão de Paulo, aqui no versículo 15, é uma fórmula já crida e conhecida pela igreja do seu tempo. Quando ele escreveu a carta, essa declaração que ele está fazendo, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, já era uma declaração conhecida e crida pela igreja. A igreja primitiva era ensinada pelos apóstolos do Senhor com toda a garantia de que a revelação era dada a eles por Jesus e absolutamente fidedigna. Os apóstolos transmitiam para os discípulos aquilo que Jesus os havia revelado, e tal revelação era digna de toda confiança. A doutrina que era passada para a igreja era um ensino fiel e nada ficava escondido. Os apóstolos não escondiam a doutrina da igreja. Como hoje muitas pessoas querem dizer, você não pode passar tudo para a igreja. Tem muita coisa que você aprende que você não pode passar. É claro que nós sabemos que a estrutura de muitos cristãos é diferente. Tem cristãos que não suportam ouvir verdades profundas porque eles se escandalizam. Mas estas pessoas, mesmo ainda imaturas, precisam ser trabalhadas pela palavra de Deus para que elas cresçam, amadureçam e sejam capazes de ouvir sem se escandalizar. Mas os apóstolos não escondiam a doutrina da igreja. Quando estudamos Tessalonicenses, os irmãos perceberam que o apóstolo Paulo falava de escatologia com os tessalonicenses em apenas 3 semanas. Uma igreja de 3 semanas já estudava o que você estuda hoje no seminário, no último semestre, perto já de se formar. Eles estudavam com 3 semanas de convertido. E mesmo assim o cara sai de seminário sem saber. E aquela igreja de Tessalônica sabia exatamente como será a volta de Cristo, porque Paulo assim ensinou. E toda a verdade do Senhor era proclamada sem nenhum medo, porque afinal de contas, a verdade do Senhor, ela faz isso aqui com as pessoas. Ela divide as pessoas, os salvos e os condenados. Se eu deixar de falar a verdade, vai ficar tudo misturado. Salvo sem saber que é, perdido achando que é salvo, e assim vai. Mas quando a verdade vem, ela separa. A pessoa passa a raciocinar, a pensar consigo mesma e dizer, será que eu sou salvo? Eu devo buscar, não minha salvação, preste atenção. Não é salvação que você tem que buscar. Você tem que buscar a certeza da sua salvação. Salvação ninguém busca. Salvação é Deus que dá.
Salvação é um presente de Deus. Agora tem muito crente salvo que ele vive miseravelmente porque não tem certeza da sua salvação. Busque a certeza, aí é diferente. Então Paulo diz assim no grego, este versículo 15, acompanhe sua Bíblia, mas veja como está no original. Diz assim: fiel é a palavra, também de completa aceitação é digna, que Cristo Jesus veio para dentro do mundo os pecadores salvar, dos quais o principal sou eu. Assim diz o apóstolo Paulo. Então vamos ver este versículo agora. Em primeiro lugar, a palavra é fiel. Fiel é a palavra. Por que esta palavra é fiel? Porque quem falou esta palavra é fiel. Em outro lugar, Paulo disse que Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus que os chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Paulo chamou Deus de fiel em 1 Coríntios 10:13. Fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além das vossas forças. 2 Coríntios 1:18. 1 Tessalonicenses 5:24. 2 Tessalonicenses 3:3. E 2 Timóteo 2:13. Deus ou Jesus é chamado de fiel nestes versículos. Jesus em Apocalipse se revelou para João como a testemunha fiel e verdadeira. Por que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira? Porque Jesus Cristo viu, ouviu e sabe tudo de Deus, Pai, e revelou a nós, por meio do seu Espírito Santo. Olha a trindade aí. O Pai, o Filho que sabe tudo, ele é a testemunha fiel e verdadeira de tudo que Deus diz, de tudo que Deus sabe, de tudo que Deus pensa. E ele, por meio do seu Espírito, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele revelou a nós. Ele revelou tudo? Claro que não, nós não aguentamos saber tudo. Ele revelou o que é necessário. E aquilo que é necessário para nós sabermos que foi revelado por meio do Espírito Santo a nós, que está dentro do coração de Deus e até nas palavras de Deus por meio da Escritura, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus viu isso, ouviu isso, e ele testifica que a palavra do seu Pai é a verdade. Se Deus é fiel, sua palavra também é. Mas aqui a palavra que Paulo se refere não é toda a Escritura, veja bem. É sim a mensagem resumida do Evangelho, nas palavras que ele ainda vai expor, aqui no versículo 15. Fiel é a palavra, mas qual palavra? Nós vamos ver ainda. Ele não está falando da palavra como um todo, embora ele fale disso em outra parte. Mas aqui nesse contexto, ele está falando que fiel é a palavra que ele vai dizer. Esta palavra é o resumo do Evangelho, que nós vamos verificar. Mas ainda falando sobre o termo fiel, o que significa fiel? Significa confiável, digno de confiança, crível, leal, honrável, verossímil, seguro, verdadeiro. Paulo repete essa frase, fiel é a palavra, em outros lugares, nas 3 cartas pastorais, dando a entender que era uma fórmula ou uma crença que a igreja primitiva já tinha. 1 Timóteo 1:5, que é este que nós... 1:15, aliás, que é este que nós lemos. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 4, verso 9. 2 Timóteo 2:11 e Tito 3:8. O pastor e teólogo já falecido, John MacArthur, recentemente falecido, disse que essa frase, por ser comum na igreja, no momento da escrita das epístolas pastorais, indica que uma teologia bem articulada tinha sido desenvolvida. Paulo, de fato, cita-as como se fossem de conhecimento comum. Fiel é a palavra. Qual palavra? É esta que eu vou dizer. Mas como é que você sabe? Toda igreja já crê nela. E por que toda igreja crê? Porque quando você crê em Jesus, você crê na palavra de Jesus. Não tem como você crer na pessoa sem crer na palavra. Como é que você diz assim, olha, eu confio no meu marido, mas ele é um mentiroso? Como assim? Você confia nele e não confia no que ele diz? Não tem como. Se ele é um mentiroso e estiver dizendo para você uma mentira e você confia nele, você vai deixar de acreditar no que ele diz, sendo que você acredita na pessoa dele? Portanto, quem acredita em Jesus tem que acreditar em sua palavra, porque ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? John Stott pensava que podia ser até parte
do hino da igreja, uma inódia cristã. A palavra de Deus em geral, meus irmãos, ela é atacada pelos incrédulos. Mas a palavra de Deus que é fiel, veja bem, os incrédulos atacam a palavra de Deus. Mas a palavra que é fiel, ela diz que eles são incrédulos. Portanto, quem é que não é digno de confiança aí? É a palavra fiel ou o incrédulo, que a Bíblia diz que ele é infiel? Eu fico pensando porque tem muito crente que crê no que diz um infiel. Um incrédulo. O incrédulo vai lá e fala e o crente acredita. A Bíblia fala e ele não acredita. A palavra fiel diz e o crente duvida. O incrédulo, que a palavra classifica ele como incrédulo, diz, o crente acredita. Como pode isso? Ah, mas é porque ele é formado. Ele é formado em quê? Me diz aí qual que é o curso que alguém faz. Me diga aí qual que é a faculdade que alguém faz que impressiona Deus. Fala aí. Fala para mim qual o diploma que alguém exibe na sua mão que Deus... Ai, agora eu estou com medo dessa pessoa. Sabe mais que eu. Diga, qual é? Eles são válidos para nós aqui na terra e muitos deles são válidos apenas para uma equipe que eles mesmos colocam os termos para aquela equipe acreditar. Quem acredita naquilo que foi colocado nos termos recebe os seus diplomas. Ou seja, eles se elogiam e se vangloriam de receberem os créditos de si mesmos. Isso não impressiona nem a mim, que sou um ser humano, que sou nada. Imagine se vai impressionar Deus. Diplomas que tentam descredibilizar a palavra de Deus, para mim, não passam de papel higiênico usado. Agora imagina para Deus. Então, se o incrédulo disse, ele diz o que a Bíblia diz? Se sim, tudo bem. Se não, eu continuo com a palavra. Porque a palavra de Deus classifica ele como incrédulo. E se a palavra diz que ele é incrédulo, logo, se a palavra é fiel, ele não é digno de confiança. Além de fiel, Paulo também diz que ela é digna de aceitação. Mas, aliás, ele diz, além dela ser fiel, ele diz, é digna de toda, plena, completa aceitação. Também ele repete isso em capítulo 4, versículo 9. A palavra aceitação quer dizer, sabe o quê? Admissão. Você e eu, como ouvintes da palavra de Deus, devemos aceitar, admitir. Não foi isso que aprendemos no discipulado hoje? Né? No discipulado aprendemos, você não basta ouvir a palavra de Deus, tem que concordar com ela. Você tem que admitir que ela é verdade. Você tem que aceitá-la como verdade. Porque esta palavra é fiel. Esta palavra é digna. O termo digno quer dizer próprio. É próprio da Bíblia ser fiel. Portanto, se é próprio dela ser fiel, automaticamente ela se torna digna também da tua aceitação plena. Apóstolo Paulo não aceita nenhum cristão que tenha a Bíblia somente por alguns pedaços, que aceite só alguns termos dela. Não, toda aceitação. Toda aceitação. Agostinho dizia que se uma pessoa escolhe o que ela quer crer no Evangelho e rejeita o que ela não quer, não é no Evangelho que ela crê, é nela mesma. Ela crê nela mesma, tanto que ela se torna o padrão para dizer o que ela aceita e o que ela não aceita. Então ela crê nela mesma. Porque se a Bíblia é o padrão, logo tudo que está ali deve ser aceito. Agora, se eu defino o que aceito e defino o que rejeito, então o padrão sou eu mesmo. É uma aceitação plena, porque ela deve ser acolhida. Você deve recebê-la sem reservas. Aceitá-la como verdadeira é o reconhecimento pronto e alegre que acompanha a recepção da fonte por trás da declaração, disse o Strong, James Strong, um dos peritos na língua grega.
Quando Paulo usa a palavra digna, então, ele se refere a algo próprio do que é característico da palavra, porque ela é fiel, porque ela procede de um Deus fiel. Porque ela é digna de aceitação, porque ela é automaticamente fiel, ela é automaticamente verdadeira. Você não pode provar a Bíblia. Alguém diz assim, me prova que a Bíblia é verdade. Como? É a mesma coisa de alguém dizer para você assim, me prova que você é um ser humano. Você é um ET que está disfarçado de ser humano. Como? Como que você vai provar? Porque ser humano é algo próprio de você. A palavra axios, no grego, axios, de onde vem a palavra axioma, significa o que é próprio, o que é característico, não tem como você provar. Não tem como provar que a Bíblia é fiel, que a Bíblia é verdadeira, porque ela é isso. Isso é característico dela, porque ela veio do Deus fiel. Rejeitá-la é como dizer que o ouro não é ouro, estando ele em suas mãos e provado pelo ourives. O ouro em si mesmo tem a sua propriedade exclusiva, é próprio dele ser ouro e ter valor. A aceitação dele não depende do gosto do cliente. O ouro é aquilo que é. Ele é digno em si mesmo, com relação ao seu valor e ao que ele é. Assim a palavra que Paulo ainda vai pronunciar, que eu ainda não falei qual é, só lemos aqui, que é o resumo do Evangelho, é uma palavra fiel, isto é, ela é confiável. Além disso, ela deve ser aceita universalmente, toda aceitação, porque é próprio dela que seja admitida como verdade. Se você tentar provar que a Bíblia é a verdade, você estará colocando algo acima da Bíblia para o qual a Bíblia tem que se sujeitar toda vez que alguém perguntar, me prova que a Bíblia é verdadeira. Ah tá, peraí, eu vou te provar que a Bíblia é verdadeira porque as profecias se cumpriram. Então pronto, você já colocou o cumprimento das profecias acima da Bíblia. Não faça isso. Todo mundo tem um axioma. Todo mundo tem um pressuposto a partir do qual ele desenvolve o seu pensamento, o seu sistema de pensamento. Todo mundo tem. E o axioma do crente é: a Bíblia é a verdade de Deus. A partir desse axioma, a partir desse pressuposto é que você desenvolve todos os seus outros argumentos, que na filosofia são chamados de teoremas. Agora, alguém que te ouve, alguém que escuta sua manifestação acerca disto, vai ouvir se em algum ponto do seu desenvolvimento, da sua fala, você entrou em contradição com o seu pressuposto inicial. Aí sim você vai ter que se virar. Mas se você já parte do pressuposto que a Bíblia é fiel, que a palavra de Deus é verdadeira, daí para frente, todos os seus argumentos devem se encaixar com isso. Agora, que palavra é essa, então, que Paulo diz que é fiel? Nós sabemos que a palavra toda é fiel. Mas qual ele está se referindo aqui? Ele está se referindo à seguinte palavra: que Cristo Jesus veio para dentro do mundo os pecadores salvar. Esta que é a palavra fiel. Que Cristo Jesus veio ao mundo, veio para dentro do mundo, no grego tem esse detalhe, para dentro do mundo os pecadores salvar. Vamos observar então esta confissão aqui. Em primeiro lugar, Paulo confessa como Pedro, Mateus 16, que Jesus é o Cristo. Paulo começa com esta fala, com esta palavra, Cristo Jesus. Paulo não diz Jesus Cristo veio ao mundo, não. Ele diz Cristo Jesus veio ao mundo. Para os irmãos que não sabem, na escrita do texto grego, biblicamente, e do hebraico também, as palavras seguem ordem de importância. Não é necessariamente colocado em ordem de uma forma inteligível como nós comunicamos. É colocado, escrito no texto grego, o que vem primeiro tem mais importância do que o que vem por último. Então a palavra fiel e digna de toda aceitação começa com Cristo. Começa com o Messias. Cristo é Messias.
Cristo e Messias são a mesma palavra, um no hebraico, outro no grego, que significa ungido no português. Então, quem foi o primeiro que confessou que Jesus era o Cristo? Foi o apóstolo Pedro. Mateus 16, a palavra de Deus diz que Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, tu és o Messias. Algo que os judeus hoje odeiam e não aceitam e nem pronunciam. Muitos judeus hoje, a maioria dos judeus hoje, odeiam admitir que Jesus é o Messias. Eles dizem que não é. Se eles não reconhecem Jesus como Messias, logo rejeitam a palavra fiel e verdadeira. Então Paulo primeiro confessa com Pedro que Jesus é o Cristo. Aqueles para quem Deus revelou, essa confissão se torna salvadora, mas somente por meio da revelação divina. Quando Pedro confessou Jesus como Cristo, como a Messias, o que Jesus respondeu para ele? Não foi carne e sangue que te revelou, mas quem? Meu Pai que está nos céus. Você só pode saber que Jesus é o Messias de Deus se o Pai te revelar. Ninguém pode. Muita gente fala que Jesus é o Cristo por aí, mas foi o Pai que revelou isso? Ou você só ouviu falar e saiu repetindo? As pessoas pensam, qual a importância de eu saber que Jesus é o Cristo de Deus? O que isso tem para a minha vida, se ele é o Cristo, se ele não é, se é outra pessoa? Olha, irmãos, é tão fundamental você conhecer a esperança messiânica. Eu quero só resumir para você. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito, e o povo de Israel viveu em uma esperança de uma promessa que foi feita em Gênesis 3, versículo 15. Deus falou para a serpente assim, que haveria inimizade entre ela e a mulher, entre descendente da mulher e os descendentes da serpente. O descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O descendente, Deus fala no singular. Lá no hebraico está no singular. Zerá. Zerá significa semente ou descendente da mulher. Pisará a cabeça da serpente. E tu, serpente, ferirás o seu calcanhar. E isso foi entendido claramente por Adão e Eva e por seus filhos, seus netos e todas as gerações que ouviram esta palavra, porque eles passavam de um para o outro. Olha, vai nascer um homem, porque Zerá no hebraico é masculino. Descendente, semente, na nossa Bíblia a tua semente, não, no hebraico é masculino. O teu descendente pisará a cabeça da serpente. E então, todas as mulheres que ouviam isto dos seus pais, elas queriam ter um filho e queriam que Deus escolhesse o seu filho para ser aquele descendente que ia pisar a cabeça da serpente que enganou a mãe Eva lá no jardim. Todas queriam. Elas não tinham certeza, mas elas queriam, pediam a Deus: deixa eu ser a mãe do descendente, deixa eu ser a mãe do Zerá. Muitas colocavam o nome de seus filhos de Zerá, inclusive. Tem muitos filhos na Bíblia chamados de Zerá, porque elas tinham esperança de que eles fossem o descendente que pisaria a cabeça de Satanás. Mas Deus reservou isso para Maria. E quando Jesus nasceu, ele foi declarado por Deus como o meu Cristo, o meu Messias, o meu ungido, em quem eu coloquei o meu Espírito. Ele vai pisar a cabeça do diabo. É isso que significa você acreditar que Jesus é o Cristo. É isso que significa você acreditar que ele é o Messias de Deus. Não é uma libertação política de Israel, como muitos irmãos de igrejas pentecostais acreditam. Eles acham que não, que o Messias vai vir para libertar Israel, que Jesus vai colocar Israel de novo no topo do mundo. Não! Ele pisa a cabeça da serpente. Ele já fez isso, ele já pisou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário. Ele realizou a obra que era para ser realizada pelo Messias verdadeiro e único, que é ele mesmo. Já foi feita essa obra.
Agora os seus seguidores precisam declarar, como o seu primeiro apóstolo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declare isso. Quando você declarar que Jesus é o Messias de Deus, você está dizendo para Deus o Pai: eu acredito no Senhor, Deus Pai. Eu acredito que o Senhor enviou verdadeiramente o Messias, o ungido. O Senhor cumpriu a tua promessa de Gênesis 3,15 e Ele já pisou na cabeça de Satanás. E ainda que Satanás morda o calcanhar do teu filho, que é a igreja, que são servos de Deus, eu não vou desistir, eu vou continuar de pé, porque o Senhor já esmagou a cabeça da serpente. Não interessa, não importa o que esteja acontecendo, Ele é o Messias de Deus. Talvez isso não faça muita diferença para você, mas depois que eu descobri que era disso que se tratava, para mim fez. Quem é que pode pisar na cabeça desse maluco do diabo? Ninguém mais, só ele. Não tem mais ninguém. Todo mundo que tentou pisar na cabeça do diabo, meu pai fala, o diabo jogou o rabo, deu um nó no pescoço e jogou ele por terra. Mas Jesus não. Jesus venceu Satanás. Então é isso. Paulo primeiro diz, Cristo. A confissão começa com essa palavra. Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo. Sabe o que é Cristo? Messias. Sabe o que é Messias? O ungido de Deus. Sabe o que é isso? Deus cumpriu a promessa que Ele fez a serpente. Não foi nem para Eva. Ele fez essa promessa para a serpente lá em Gênesis 3,15. Deus cumpriu. A serpente fez de tudo para tirar Jesus da cruz. Porque na cruz Jesus esmagou a cabeça dela. Esse é o Cristo de Deus. Se Deus não te revelar, você vai ficar Cristo, Jesus Cristo, igual um tongo. Você vai ficar. Se Deus não te revelar, olha o que o apóstolo João diz, 1 João 2, 22, 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Se você nega que Jesus é o Cristo, você não crê em Deus. Se você nega que Jesus é o Messias, você não crê no Deus Pai dele. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E todo aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Você tem Deus na sua vida? Só se você confessou o Filho dele como Cristo. Senão você não tem nada. Qualquer negação de Jesus como Messias de Deus é negar o próprio Deus. Segundo lugar, Paulo confessa que Jesus é eterno. Cristo Jesus veio ao mundo. Paulo não diz, Cristo veio à existência. É isso que Paulo diz? Não. Ele diz que ele veio ao mundo, ele veio para dentro do mundo. Ou seja, ele veio. Não basta você confessar que Jesus é o Cristo de Deus, mas você também tem que crer que Ele é eterno, que Ele é incriado, que Ele é pré-existente e, consequentemente, Deus. Ele não é o Deus Pai, mas Ele é Deus Filho. Porque Ele fala, veio ao mundo. Ele não diz, veio à existência. Paulo não diz que Jesus passou a existir quando Ele nasceu de Maria. É isso que ele declara? Não. Ele declara, então, implicitamente o quê? A eternidade de Cristo. Terceiro lugar, Paulo confessa a encarnação. Ele diz que Cristo se fez carne, porque ele diz que ele veio ao mundo. Porque quando veio ao mundo, no grego está para dentro do mundo. Cristo Jesus veio para dentro do mundo. Ele está dizendo que Jesus veio como um de nós. Jesus não podia ter vindo a este mundo como um ET. Jesus não podia ter vindo a este mundo como um anjo. Ele teve que vir como um de nós. Porque Ele se fez um de nós, para que pudesse assumir a nossa culpa. O Cristo, o Jesus do Testemunho de Jeová não paga pecados, porque Ele não é Deus. Somente Deus pode pagar pecados. O homem deve, mas ele não pode. Deus pode, mas não deve. Por isso que se Jesus, sendo Deus, podendo, Ele veio se fazer homem para dever. Não dever por Ele mesmo, mas assumir nossa dívida. Por isso Paulo também está declarando a encarnação de Cristo. No capítulo 3,16 aqui de 1 Timóteo também há uma menção doutrinária sobre a encarnação.
Agora, voltando ao apóstolo João, ele diz também o seguinte: ele amaldiçoa que todo aquele que nega que Jesus se fez carne. 1 João 4,2, ele diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você tem que confessar que Jesus veio em carne. Os gnósticos diziam: não, a carne é má, a matéria é má. Ele não veio em carne, não. Ele veio numa aparência. No grego, dokel. Por isso que ficou conhecida como heresia do docetismo. Por causa do termo dokel. Ele parece um ser humano, mas não é. Mas como ele falou para Tomé: toca aqui, Tomé. Aí porque quando Tomé foi tocar, ele materializou, aí Tomé tocou. Aí depois que tirou, ele desmaterializou de novo. Os gnósticos pensavam isso, acho que pensam isso até hoje, nem sei mais como é que está a doutrina desse povo. Mas naquela época era impressionante, eles quase envolveram a igreja nessa conversa. Graças a Deus o apóstolo João ainda estava vivo, combateu isto. O cristianismo sempre afirmou a encarnação de Cristo. Jamais o cristianismo defendeu a maldade da matéria, porque a matéria veio de Deus. Em quarto lugar, Paulo declara o maior objetivo da vinda do Senhor à terra. Olha o que ele diz: Cristo veio para dentro fazer o quê? Os pecadores salvar. Jesus também veio para outras coisas, né, irmão? Ele veio revelar o Pai. João 1,18, Colossenses 1,15, Hebreus 1,3. Mas a sua principal atividade foi cumprir o que já estava decretado pelo Deus Pai desde antes de todas as coisas. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. E este Cordeiro, diz a Bíblia, foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13,8. Não era nada de plano B. Deus não tinha carta na manga. O pecado me pegou de surpresa. O que eu vou fazer agora? Como disse um pregador aí, né? Miguel! E Miguel já olhou assim e falou: o quê? O homem caiu lá, eu não vou lá não. Gabriel! Quem vai morrer pelo homem, Gabriel? E ele falou: eu não. Aí Deus virou para Jesus e falou: meu filho. Aí Jesus falou: tá bom, pai. Né? Os anjos rebeldes que não caiu, né? Tá bom, meu pai, eu vou. Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto, irmãos, morto. O salário do pecado é a morte, desde a fundação do mundo. Jesus não é plano B, Jesus não é carta na manga. Ele é o Cordeiro desde a eternidade, preparado pela mente de Deus para redimir os seus do pecado maligno, do cativeiro do diabo. E Paulo disse isso. O próprio Jesus sabia disso, porque parece que Paulo usa um pouco do que Jesus falou quando ele disse para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Arminiano, preste atenção. Preste atenção. Jesus não veio possibilitar salvação para ninguém, não. Jesus não veio oferecer salvação. Estou morrendo na cruz com um cheque em branco. Cada um pegue seu cheque em branco e preencha o valor se quiser. Estou morrendo na cruz. Quem me quer? Aí pega uma margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não. Jesus disse para Zaqueu: eu vim ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Acabou. Ele não veio perguntar se o perdido queria salvação. O salva-vida, quando vê o nego se afogando lá no mar, ele não vira para o cara e pergunta assim. Ele vai lá com boia, com tudo que esse negócio, fala assim: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Eu estou aqui, mas depende de você. Cadê o livre-arbítrio do afogado? Não, eu estou aqui, mas se você não quiser, eu vou voltar. Não, meu filho. Ele já chega lá, acho que dá no meio do pau do nariz, como diz o povo, o cara já desmaia, ele pega e leva. Jesus Cristo já foi para a cruz para salvar o pecador que Deus, o Pai, escolheu junto com ele na eternidade. Porque se Jesus é o Cordeiro morto desde a eternidade, ele morreu por quem desde a eternidade?
por aqueles que o Pai lhe deu na eternidade. É muito simples. Não entre na confusão das falsas doutrinas. Arminianismo é uma falsa doutrina. Não é o salvamento daquela antiga aliança, quando Jesus diz, e Paulo também, que ele veio os pecadores salvar. Como era o salvamento na antiga aliança? É quando Deus efetuava livramentos para o seu povo, fosse das guerras, das doenças, das perseguições, essas coisas. Não, aqui o salvar é final, é eternidade com ele, sem o pecado. Eis aqui a palavra fiel, aqui está o resumo do Evangelho. Esta palavra, diz o apóstolo, ela é naturalmente aceitável. E por si só, ela tem o axioma da aceitação e da admissão. E esta é a palavra, Cristo, o Messias de Deus, reconhecido pelo homem por revelação, pré-existente e eterno Filho, veio para este mundo em carne, como um de nós, para salvar os pecadores. Tal salvação é o livramento da ira de Deus, visto que todos nós estávamos condenados debaixo do pecado desde Adão. Esta é a palavra fiel. Aceite esta palavra. Aceite esta palavra, porque ela é digna. Está nela. A dignidade não depende de você. Se você não aceitar, o problema é seu. Ela continua sendo digna. Entretanto, o apóstolo Paulo não para aqui. Eu ia parar, porque já deu a hora. Deixa eu ver se eu paro mesmo. Não, só esse finalzinho aqui. Rapidão. Paulo diz, depois da confissão, ele faz uma declaração pessoal. Você sabe que Cristo veio para salvar os pecadores. Foi isso que ele disse. Os, plural. Pecadores, salvar. Plural. Mas ele individualiza isto para si. Ele diz, dos quais o principal sou eu. Ele usa o termo grego protos, que significa o primeiro da fila. Como no caso aqui é algo de conotação negativa, ele está dizendo, eu sou o pior. Jesus é o Salvador dos pecadores. Mas quem é esse pecador? Tome isto para si. A palavra fiel do Evangelho não tem efeito se ela não for aplicada a você. Nós não estamos falando aqui do que o arminianismo chama de salvação coletiva. Deus escolheu um navio, o navio está indo, quem ficar no navio é salvo, predestinado, quem pular não é. Não. Esquece essas bobagens. E eu estou falando isso porque tem na Bíblia de estudo pentecostal. E eles estudam aquilo lá e repetem isso por aí. Deus não escolhe navio. Deus escolhe indivíduos. O coletivo é feito de indivíduos. Quando Jesus Cristo foi salvar a mulher samaritana, ele não ficou chamando multidões. Ele foi atrás dela. Era necessário ele passar em Samaria, porque ali tinha uma ovelhinha de Jesus, que o Pai lhe havia dado na eternidade. E Jesus sabia que ela ia tirar água meio-dia naquele poço, e era a hora que ele ia passar por lá. E o Pai disse para ele, é hora de você buscar a minha ovelhinha perdida. E então os discípulos, mas mestre, todos passam aqui, dão volta para não passar em Samaria por causa dos samaritanos. É necessário eu passar por Samaria. E quando chegaram lá, eles foram buscar comida e Jesus ficou a sós com aquela mulher. E Jesus olhava para ela e pensava assim, ela não sabe, mas ela é minha. Só que eu vou ter que desenvolver um diálogo com ela para que ela entenda que ela é minha, que ela me pertence, que o Pai me deu. Você me dá um pouco d'água, mulher? Mas judeu falando com samaritano e ainda mulher, você não tem vergonha? E ele fala, se você soubesse quem pede água para você, é você que pediria. Você não sabe de nada, mas eu sei de tudo. Eu sei quem é você e você não sabe quem sou eu. Seria o contrário.
E ela assim, mas como? O poço é do pai Jacó e nem ele sabia onde estava essa água viva. Ela pensando que era a fonte de onde minava aquela água. Nem ele sabe. Como o Senhor sabe? Se você beber dessa água, mulher, você vai ter sede de novo. Mas da água que eu dou não tem mais sede. Porque forma dentro dela uma fonte que salta para a vida eterna. É para lá que eu quero saltar com você. Senhor, pode me dar dessa água? Assim eu não preciso vir aqui mais buscar. E o diálogo de Jesus se estende para questões que ela ainda não havia compreendido. Mas não importa. Não importa. Ela pertencia a Ele. E Ele ia fazê-la compreender. Jesus deve ter pensado, esse povo só crê em profeta. Então, deixa eu dar uma de profeta. Chama teu marido. Não tenho marido, Senhor. Já teve 5 e o que tem agora não é teu? Nossa, o Senhor é profeta. Ela entendeu. Ela está entendendo. Nossos pais falavam, ela abriu um assunto sobre adoração porque ela viu que ele não era um homem comum, não era um judeu, ele era um profeta. Nossos pais falavam que a adoração é feita aqui, no Gerizim, no Monte Gerizim. Mas vocês falam que é em Jerusalém. E Jesus disse para ela, vem a hora e já chegou, mulher. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vocês adorarão o Pai quando adorar em espírito e em verdade. E ela disse assim, então, quando o Messias vier, olha o Messias no jogo aí. Olha o Cristo no jogo. Quando o Messias vier, ele vai explicar essas coisas para nós. E Jesus disse, já está aqui, sou eu. Eu sou o que falo contigo. Eu sou o Messias. É nisso que você crê? Então você está certa. Eu sou o Messias. Quem crê em mim terá a água da vida. Irmãos, vocês pensam que aquela mulher pegou a jarra d'água dela e foi embora? Ela largou aquilo lá. Olha a sede dela sendo saciada. Jesus falou, não terá mais sede mesmo. Ela já correu. Algo mais importante do que a água estava na mente dela agora. Assim como algo mais importante do que a comida estava no coração de Jesus. E ela correu para a aldeia e disse para aquelas pessoas, vejam, o homem que falou tudo sobre minha vida, será de fato ele o Messias? E todos foram ver. E quando chegaram lá, Jesus pregou para todos eles. E todos eles testificaram dizendo, já não é porque o que você falou, mulher, mas nós mesmos temos visto que ele é o Messias de Deus. Veja, houve coletividade depois de um indivíduo. Houve coletividade depois de uma única pessoa que Jesus Cristo sabia que pertencia a ele, que o Pai lhe havia dado na eternidade. Indivíduos formam um coletivo. Deus se preocupa com o indivíduo. Paulo, quando disse que Cristo veio para dentro do mundo os pecadores salvar, ele olhou então para si e disse, dos quais, de todos estes que ele veio salvar, eu estou no início da fila, eu sou o primeiro, eu sou o pior, eu sou o principal. Olhe para você como Paulo olhou para si, dos quais o principal sou eu. Este é o diferencial para você, olhar para o sacrifício de Cristo e saber o valor real daquele sacrifício. Somente quando você reconhece que é o principal dos pecadores, você vai ver que Jesus é o único Salvador. Enquanto você achar que não é tão pecador, Jesus não será para você um Salvador tão precioso assim. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano. Um apresentou muita coisa e o outro disse, Senhor, seja propício para mim, o pecador. O pecador, ele individualizou aquela coisa. Eu sou o pecador. Este fariseu é bom. Outras pessoas são boas, mas eu sou o pecador, Senhor. Prepara uma oferta para mim. Jesus diz que ele apenas foi justificado e não o outro. Como eu disse na outra pregação, na casa de Simão, aquela mulher pecadora aproximou-se aos pés de Jesus,
beijando, chorando, ungindo com perfume, secando as lágrimas com seus cabelos. Aquele homem estava horrorizado e ele disse: se Jesus fosse profeta. A mulher samaritana viu que ele era profeta e um fariseu não conseguiu ver. Saberia que esta é uma mulher pecadora. E Jesus disse: Simão, o homem devia 50 e o outro 500 a um credor, e o credor perdoou os dois, qual vai amá-lo mais? Suponho que é aquele que devia mais. Correta a tua resposta. Eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, você não me deu um beijo, que era costume entre os judeus beijar o rosto um do outro quando recebia suas visitas. Você não lavou meus pés, Simão, mas esta mulher não para de chorar em cima dos meus pés. As lágrimas de arrependimento dela lavam os meus pés que você não lavou com um gesto social, ela lava com um gesto espiritual. Simão, você não me beijou, mas ela beija meus pés, me adorando, reconhecendo que eu sou o único Salvador e que não há outro. E eu digo, ela sim sabe o valor do perdão, porque reconhece a sua profunda miséria. Se você acha que você é muito bom, você não vai saber o quanto Jesus é bom. Mas se você sabe que você é como Paulo, o pior dos pecadores, você vai ver o verdadeiro significado da cruz. Aqueles cravos, aquela coroa de espinho, a lança no peito, não foi por Jesus. Foi porque você é o pior pecador. Foi porque eu sou pior do que vocês. A angústia do nosso Senhor, tudo em silêncio, foi por causa da minha miséria. Meu pecado. Não tinha nada de errado com o nosso Senhor, nada. Cordeiro perfeito de Deus. Mas tinha a ver comigo. Muito mais sofrimento eu causei a Jesus com meus pecados do que os outros pecadores. E ainda, depois de consciente disso e perdoado, ainda causo. Esta é a minha miséria. Da qual só um pode me livrar do corpo dessa morte. Diga como o apóstolo: miserável homem que sou, miserável. Quem há de me livrar desse corpo pecador? Graças a Deus por quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele é o Salvador. Somente Ele é o Salvador, não só dos pecadores, mas deste pecador aqui, que é o primeiro da fila, que é o pior de todos aqui presentes. Vamos ficar em pé, vamos orar.